Olá pessoal de custos, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre controle de estoque. Avaliação dos estoques, no conceito de custos. É comum nós nos depararmos com lojas do comércio ou mesmo algumas indústrias em determinadas épocas do ano, principalmente no final do ano, em dezembro, fechada, com um cartaz dizendo fechado para a balança. Na verdade, o que esta empresa está fazendo é apenas um levantamento físico do seu inventário, do que você tem de estoque de produtos, de mercadorias, né? Então, é uma contagem do volume do seu estoque, que na maioria das vezes as empresas aproveitam essa oportunidade para fazer também um levantamento físico dos seus itens, dos seus bens lá do ativo imobilizado. Hoje, as facilidades dos programas de computadores, informatizados, e das novas técnicas de estocagem, por código de barras, por leitor de código de barras, permite que a empresa efetue a contagem do seu inventário sem necessidade de parar suas atividades. Mas aqui a gente está comentando isso só para ver o conceito disso. Nos diversos tipos de atividades empresariais, um efetivo e eficiente controle de estoque permite à empresa uma vantagem competitiva, pois com a evolução tecnológica e a flexibilização dos sistemas de produção, aliadas à redução dos ciclos de vida, cada vez mais curto dos produtos, fazem com que os produtos tenham características e conceitos novos a todo momento. Nesse ambiente, então, da globalização da economia, um ótimo produto hoje pode se tornar obsoleto amanhã. Desta forma, as empresas precisam saber quanto realmente custa um determinado produto ou um determinado serviço. Portanto, é de extrema importância para os administradores dessas empresas que estes detenham o conhecimento da movimentação, da composição e da valorização dos seus estoques. Numa indústria ou mesmo em uma empresa revendedora de qualquer produto que seja, este grupo do ativo é, com certeza, o que merece maior atenção por parte desses administradores, desses gestores. As empresas prestadoras de serviço que utilizam diversos insumos também devem acompanhar a movimentação deste grupo de composição. Para uma oficina mecânica é interessante que tenha várias peças de reposição, pastilhas de freio, óleo, parafuseta da rebimbela, para não ter que ficar demorando, não, tem que pedir a peça, daí a loja leva 2 dias para trazer a peça. Então, o ideal é que tenha um certo estoque. Dependendo do ramo da atividade, pode uma empresa possuir diversos tipos de estoque. Como numa indústria, teremos estoque de matéria-prima, de produtos em transformação, produtos em elaboração, produtos acabados e também estoque de material de uso ou consumo, que seja insumo no processo da produção em si. Prezado acadêmico, para melhor compreensão do processo de custos, vamos primeiramente conhecer quais os tipos de estoque em uma entidade, que uma entidade pode possuir para desenvolver suas atividades. Aqui, pedra brita, etc. Estoque de matéria-prima. Esse tipo de estoque engloba todos os tipos de materiais que irão passar pelo processo de transformação ou de montagem no decorrer do seu processo produtivo. Então, vai colocar brita, cimento, pedra, água e vão fazer concreto. Então, é um tipo de estoque de material que será processado, será transformado num bloco de concreto. Estoque de produtos em elaboração. São as matérias-primas que estão em processo de transformação e após essa transformação, seus custos serão transferidos para produtos acabados. Então, eu tenho matéria-prima, a matéria-prima já foi transferida para o processo produtivo, só que ainda não concluída a produção. Então, eu tenho um estoque de produtos em elaboração. E aqui eu tenho um monte de carro aqui. Estoque de produtos acabados. São os estoques de produtos já finalizados,
estão totalmente concluídos, estão disponíveis para a venda, encontrando-se no estoque da fábrica, em depósitos, em filiais ou até mesmo com terceiros em consignação. Em alguns casos, as indústrias tratam como estoque de mercadorias para revenda. Só de nomenclatura apenas. Estoques de materiais de uso e consumo. Algumas empresas, tais como construtoras, hospitais, empresas de terceirização de limpeza e manutenção, de serviços em geral, e as indústrias contam com um departamento denominado almoxarifado, que é responsável para adquirir, controlar e de estocar materiais de uso e consumo, onde inclui-se todos aqueles produtos ou mercadorias adquiridos de terceiros, né, para tanto uso interno ou para uso no seu processo produtivo. Né, material de limpeza para consumo interno, para sua limpeza, né, ou no seu processo produtivo de novos produtos ou de serviços a serem prestados. Estoques de mercadorias para revenda. O estoque de mercadorias para revenda engloba todos aqueles produtos ou mercadorias adquiridos de terceiros. Então, aqui é uma empresa comercial, né? Adquiridos de terceiros para revenda, prontos e que não sofrerão mais nenhum tipo de modificação nem transformação na empresa. Então, até aqui a gente estava falando de empresas industriais, agora aqui uma empresa comercial. Muito bem. Meu caro acadêmico, agora já vimos quais são os tipos de estoque que existem nas entidades de acordo com o seu ramo de atividade. Passaremos a conhecer como os custos das mercadorias vendidas numa empresa comercial ou como são formados os custos dos produtos ou serviços em uma indústria. O que são mercadorias? São todos os bens destinados à revenda. A Receita Federal e Estadual efetua um controle através de livros de registros os quais devem obedecer a regras impostas por estes órgãos de legislação. É o famoso livro-registro de entradas e saídas de mercadorias ou livro de inventário. A apuração do CMV, que você já sabe, vocês viram lá no primeiro período, a maioria viu comigo. O cálculo e os procedimentos contábeis para a apuração do custo da mercadoria vendida, o CMV, depende do tipo de inventário adotado. Inventário. O que é inventário? Inventário é uma listagem, é uma descrição analítica e específica de todos os elementos patrimoniais. Né? Por isso, fechado para balanço, vai fazer uma contagem física e listar o inventário de produtos que tem à disposição. Existem dois sistemas de inventário para controle de estoque: o inventário periódico e o inventário permanente. O que é o inventário periódico? Inventário periódico, né, para a obtenção do custo da mercadoria vendida, é indispensável, no final de cada período, uma avaliação do estoque final físico de mercadorias, ou seja, uma contagem física, um levantamento de um inventário físico no último dia do exercício social, daquele período do semestre, do trimestre e tal. No inventário periódico, não há condições de se saber o custo das vendas à medida em que elas vão ocorrendo. Pode-se apurá-lo somente no final do período após a atribuição de um valor àquele estoque final. Então, eu vou vendendo, mas eu não sei, não tenho como calcular o custo dessa mercadoria vendida sem ter o valor do estoque final. Então, nós vamos para aquela velha fórmula, né? Dessa forma, o CMV será igual ao custo da mercadoria vendida, igual estoque inicial no período, mais as compras do período, menos o estoque final naquele período. Né? A famosa fórmula do CMV. O que vale também para custo do produto vendido, só que aqui eu troco compra por custo da produção acabada. Inventário permanente. Muito bem. Esse sistema permite a obtenção do valor do custo da mercadoria vendida a qualquer momento, por meio do preenchimento adequado de fichas de controle de estoque. Claro que
fichas manuais. Eu posso ter num controle num sistema de contabilidade ou num sistema de controle de estoque computadorizado, informatizado, essa informação precisa. Com o uso de fichas de estoque, podemos avaliar o valor de cada venda sem depender da atribuição de um valor para o estoque final. Não preciso daquele inventário, então, para saber quanto custou aquela mercadoria. O sistema de inventário é determinado de acordo com o tipo, o custo e a rotatividade, né, das mercadorias. Em geral, isso aqui não é uma regra, não é uma lei. Inventário periódico. Ele é quase sempre utilizado quando a mercadoria for de pequeno porte, custo unitário baixo, de alta rotatividade. Normalmente aqui mercearias, supermercados, etc., do grande varejo. E inventário permanente quase sempre é utilizado quando a mercadoria ou o produto for de grande porte, de um custo unitário alto e de baixa rotatividade. Venda lá, por exemplo, de veículos, de lanchas, etc. Um produto bem diferenciado. Muito bem. Um dos aspectos mais complexos na contabilidade prende-se à apuração e à determinação do custo dos estoques. Não só por ser um ativo significativo, mas também pelo fato que sua determinação por um ou por outro valor tem reflexo direto no resultado, na apuração do resultado do exercício. E ainda, em face da grande quantidade de itens que normalmente compõem os estoques, cuja movimentação de entrada e saída é constante. Então, essa movimentação grande, né, dificulta saber exatamente o custo dessa mercadoria. A legislação do imposto de renda, ao tratar do custo da mercadoria, define que o custo da mercadoria vendida compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na sua aquisição ou importação. Então, não é só quanto eu paguei para o fornecedor. Dessa forma, os custos com embalagem, transporte e seguro, quando por conta do comprador, do adquirente, devem ser considerados como parte do custo de aquisição, além dos tributos incidentes sobre a compra e que não serão recuperados pela venda. A gente já vai falar depois de impostos recuperáveis. As devoluções ou abatimentos diminuem o custo da aquisição e devem ser registrados em contas específicas, não efetuando a diminuição diretamente na conta compra de mercadorias. As tema devolução, eu vou criar uma conta devolução de mercadorias, devolução de compras, devolução de vendas. Os descontos comerciais ou incondicionais são concedidos pelo vendedor em favor do comprador no ato da compra, por vários motivos, pela quantidade, pelo volume, pelo cliente ser especial, né, por estar em alguma promoção, etc. Esses descontos, então, comerciais que são já adotados no dia da negociação, diferem dos abatimentos. Enquanto os abatimentos são como fossem os descontos concedidos após a venda em função de defeito na mercadoria, né? Os descontos já são contratados no ato da venda, lá no ato da operação. O procedimento mais comum é não o registro da contabilidade. Opa, como assim? Eu estou deixando de registrar um fato? Não. É que esses descontos negociados lá no ato da compra ou da venda, na negociação, eles já vêm deduzindo no valor da nota fiscal. Então, por isso que eu vou contabilizar já a nota. A nota era R$1.000, mas negociamos em função do volume, custou 900. A nota fiscal sairá por 900, então não é que eu estou deixando de registrar. Eu não vou registrar o desconto porque ele já vem embutido na nota fiscal. Bom, dessa forma, o custo da aquisição das mercadorias será composto por valor da mercadoria em si, mais o frete, seguro e embalagem, se houver, mais os impostos não recuperáveis pela venda, menos devoluções ou abatimentos e menos descontos comerciais ou incondicionais. Esses impostos aqui é o seguinte, digamos que eu tenho uma empresa comercial e ele comprou lá de uma indústria e nessa indústria veio lá R$1.100 de IPI. Esse IPI não é recuperável. Então, digamos, veio IPI, ICM, PIS e COFINS.
Se eu sou uma empresa comercial do lucro real, eu não recupero o IPI, mas o ICM, PIS e COFINS eu compenso. Então, né, eu vou adicionar só o IPI aqui. Se for uma empresa comercial do lucro presumido, ela não recupera o PIS nem o COFINS, só o ICMS. Então, além do IPI, vai ter que considerar também o PIS e COFINS, porque não é um imposto recuperável nesse caso. Mas vamos tratar disso numa outra oportunidade. Métodos de avaliação dos estoques. Existem diversos métodos para determinar o valor dos estoques em determinada data, bem como do custo da mercadoria vendida. Os principais são custo específico, PEPs ou FIFO, First In, First Out, primeiro que entra, primeiro que sai, o EPS, né? Último que entra, primeiro que sai, média ponderada móvel, que é MPM, e custo de reposição. O que é o custo específico? É o processo de custo usado para mercadorias que possam ser controladas por unidade comprada e vendida, determinando-se o preço específico de cada unidade estocada. Desta forma, cada unidade terá seu preço específico e por este preço será dado baixa do estoque no momento da venda. Aqui, tipo veículos, tratores, coisas grandes, né, que é valor específico, não é assim, não se produz em quantidade, né, mas ela tem um preço. Mesmo os veículos do mesmo modelo têm cor diferente, uma cor metálica, cor não metálica, tem um estofado de couro, o outro não é, então cada modelo tem o seu preço específico. PEPs ou FIFO, né, do inglês First In, First Out, que quer dizer o primeiro a entrar é o primeiro a sair. E essa lógica não é só na contabilidade, deve ser usada também no almoxarifado, porque à medida que vai entrando, e se eu colocar na frente, tem 3 compras, 3 entradas, se eu colocar a última na frente, né, as primeiras coloquei lá no fundo da prateleira, depois coloco a outra e a última compra eu coloco na frente, quando for vender vai pegar qual? Não a do fundo, vai pegar da frente, né? E aí aquela mercadoria vai ficando sem ser retirada, vai ficando velha, prazo de validade, etc. Então tem que ter esse controle também físico de primeiro que entra, primeiro que sai. Muito bem, refere-se então ao critério de considerar o custo do estoque como sendo o correspondente ao custo das compras mais recentes. Né? Por quê? Já deu baixa, né? E o CMV pelo custo das compras mais antigas remanescentes no estoque. O primeiro que entrou é o primeiro que saiu. Então, ele vai dado baixa pelas mercadorias mais velhas que estão lá no estoque, pela primeira que entrou. Eu tenho uma compra de R$10, outra que custou 12 e outra que custou 15. Quando eu for vender, eu ainda tenho estoque daquelas unidades que custaram R$10. Então eu vou dar baixa, não importa o meu preço de venda, eu vou dar baixa daquele estoque antigo de R$10. Acabou aquele, vou para o próximo, para 12. Só enquanto eu tiver estoque antigo, eu vou dando baixa pelo preço antigo. O raciocínio é que vendemos primeiro as mercadorias mais antigas existentes no estoque. O EPS ou LIFO, né? Quer dizer, o último a entrar é o primeiro a sair. Refere-se então ao critério de considerar o custo do estoque como sendo o custo das compras mais antigas e o CMV pelo custo das compras. Eu vou dar baixa pelo custo mais recente, porque o último que entrou é o primeiro que vai sair. Então, se eu tenho um produto, eu vendi naquela mesma condição 10, 12, 15, e eu vendi agora 10 unidades, eu vou dar baixa pelo valor de R$15, que é da última compra, e não pelos 10 da primeira compra. Média ponderada móvel refere-se ao critério de considerar o custo do estoque e o CMV pela média ponderada dos diversos custos das compras do mesmo item. Esta média é calculada somente a cada nova compra de mercadoria. Ela não é recalculada a cada venda. Enquanto eu tiver estoque da última compra, é aquele preço médio.
Esse preço médio só vai alterar quando eu tiver uma nova aquisição. Custo de reposição. Nesta modalidade de valorização do estoque, considera o valor do estoque com base na última compra ou no custo atual de reposição desse estoque. Ele é utilizado principalmente pelas grandes redes de supermercados como um instrumento gerencial de curto prazo, porque ele permite visualizar com maior rapidez as oscilações de preço, possibilitando assim ajuste no valor da revenda para mais ou para menos de acordo com as oscilações do mercado. Tá? Então, é um custo para fins gerenciais. Custo dos estoques e a legislação. A legislação do imposto de renda não permite que os estoques sejam avaliados pelo método UEPS, em virtude de que, em tese, por esse método, os estoques ficam subavaliados, diminuindo em consequência o lucro. Porque se eu for dar baixa pelo custo mais recente, pelos R$15 e não por 12, eu vou aumentar o custo e vai diminuir o lucro. O lucro líquido, por consequência, é diminuído. Nesse caso, há uma redução do valor do inventário em estoque na empresa e há um aumento do custo da mercadoria ou produto vendido, consequentemente uma redução do lucro da empresa. Então, apenas por isso que o fisco não admite o UEPS. Tá? Só que nessa estabilidade da moeda, a inflação já não é tão significante assim, poderia ser adotado, mas ela não mudou a legislação ainda. Para atender à legislação fiscal e tributária, a empresa poderá utilizar o método MPM, média ponderada móvel, ou PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, para determinar o custo da mercadoria ou do seu produto vendido. Então, esses dois métodos são admitidos pela legislação. As empresas que não possuem registro permanente dos seus estoques deverão fazer uma contagem física, que é o inventário periódico, que a gente viu antes, no final do exercício social e avaliá-los pelos preços das últimas entradas ou pelo custo de reposição, dos dois o mais baixo. Vamos ver um exemplo comparativo dos métodos. Supondo que uma determinada empresa teve a seguinte movimentação em seu estoque de mercadorias. Então, ela tinha um estoque inicial de 30 unidades a R$40, 1.200.000, comprou 10 unidades a 42, 420, vendeu 3 a 50, vendeu 28 a 45, comprou 5 a R$41 e vendeu 10 a R$48. Muito bem. Como que fica pelo PEPS? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, eu vou colocar aqui, essa é uma ficha de controle de estoque. Eu tenho aqui uma coluna para as datas, uma coluna para entradas, um grupo, uma tabela para entradas, outra para saída e outra para o saldo. E em cada uma delas tem a quantidade, o valor unitário total, idem para saídas e o saldo. Muito bem, o que eu tinha no início do mês lá de janeiro? Eu tinha 30 unidades a R$40, 1.200. Aí no dia 2 compramos 10 unidades a R$42, total 420. Como que ficou o meu estoque? Eu tinha 30... Didaticamente, até para facilitar o controle, a gente vai repetindo essa informação aqui, tá? Vai repetindo, é um pouco mais trabalhoso, mas você não vai se perder nas contas. Então, qual é o meu estoque atual? Eu tenho 40 unidades e me custou 1.620. Mas eu vendi 3 unidades. Como é a primeira que entra, a primeira que sai, eu vou dar a baixa dessas 3 unidades pelo custo da compra anterior, da primeira entrada. Um detalhe, eu dou baixa pelo valor de custo, não pelo valor de venda, tá? Vendi a R$50, mas aqui eu vou dar baixa pelo custo da mercadoria. Custou R$40. Muito bem. Como ficou meu estoque? Eu tinha 30, vendi 3, fiquei com 27 a 40 e as 10 a 42. 37. Muito bem. No dia 4 foram vendidas 28 unidades a R$45. Preço de venda, tá? Muito bem. Quantas unidades eu tenho da primeira compra? Primeiro que entra, primeiro que sai. Eu tenho 27. Então, eu vou dar baixa de 27 unidades a
R$40 e vendi 28 mais uma, agora sim eu tenho só a R$42. Então eu vou dar baixa sempre pela primeiro que entra, a primeira que sai para efeito de baixa. Eu vou dar baixa sempre pelo preço mais antigo enquanto houver estoque. Ah, não tenho mais estoque? Vendi 28, só tenho 27. Dou baixa das 27 ao preço de 40 e de uma ao novo preço 42. Aí no dia 5, comprou mais 5 unidades a R$41. Então o que eu tenho? Bom, 10 menos uma sobraram 9. 9 a 42 e a 5 que eu comprei a R$41. Então eu tenho 14 unidades. Foram vendidas 10 unidades a 48. Esqueça o 48, tá? É preço de venda. Aqui eu dou baixo pelo preço do custo. Eu vou dar baixo, então, no dia 6 de quantas unidades? Só tenho 9 ao preço de 42, 9 a 42, 378, e uma, né, vendo de 10, uma a R$41. Então, eu vou ter, sobraram 4 unidades a R$41 e R$164. Então, eu tenho aqui de compra 625 mil. As saídas não significa vendas. Foram as vendas, mas aqui está pelo preço de custo. Ou seja, esse R$1.661 é o meu preço de venda, o meu custo de mercadoria vendida. O EPS. O EPS é a mesma movimentação. Eu tinha um estoque de 30, comprei 10, fiquei com 40. O EPS é última que entra, primeiro que sai. Então eu vendi 3 unidades, vou dar baixa pelo preço da última compra, a R$42. Aí sobraram 30 do estoque antigo, mais 7 dessa. Vendi 28. Dou baixa das últimas que entraram, 7 unidades a 42, e vou dar baixa de 21 ao preço lá, que me resta agora 40. Só tem esse saldo. Então sobraram 9 unidades a 40 e compramos mais 5. 5 a 41. Vendemos 10 unidades. Vou dar baixa de 5 pelo preço da última entrada, 41, e depois do estoque anterior, 40. E assim, o meu custo da mercadoria vendida, o meu estoque ficou, pelo PEPS ficou 164, pelo EPS ficou 160. E aqui, o custo da mercadoria vendida, que era 1.661, aqui ficou 1.665. Vamos para o último. Pela média ponderada móvel. Então, eu tenho 30 unidades a 40, comprei mais 10 a 42. O que eu tenho? 1.200.000 mais 420, 1.620.000 dividido por 40 unidades, a soma dos dois, dá um custo médio de 40.500. Vendi 3 unidades, dou baixa, 40.500, sobraram 3, sobraram 37. Vendi mais 28, continua sendo, não houve nenhuma compra, então, enquanto não houver nova compra, permanece esse custo médio. Aí dei baixa, sobraram 37, vendi 28, também a 40.500, sobraram 9 a 40.500. Aí no dia 5 compraram mais 5. Então eu tenho aí eu vou recalcular. Eu tenho 9 unidades a 40.500, 364.500, mais 5 unidades, 205, somos 2, 569, divido pelo total do estoque, 14, eu tenho um novo preço médio, 40.678. Esse será o preço das próximas baixas enquanto não houver uma nova compra, 10 unidades a 40. Então o meu estoque ficou 162.714,29 e o custo da mercadoria 1.662.285,71. Aqui só um comparativo, né? Eu tenho uma demonstração pelo sistema PEPS. Né? As vendas são iguais, 1.890.000 não está na ficha. 1.661 era o CMV, 1.665 e essa coluna me dá 1.662. Aqui é só o arredondamento, tá? É 285,71. O lucro, então, 1.890 menos 1 dá 229, aqui dá 225, aqui dá 227. Veja que o lucro, né, pelo EPS é menor do que pelo PEPS, né, deu 225, por isso que a receita não admite.
E o estoque final ficou em 164, 160 e aqui 162. Ok, pessoal? Então, no próximo vídeo será custo de aquisição e de importação. Obrigado a todos. Hasta la vista.